A filosofia, como todas as coisas, implica um corpo de saber que está fixado num conjunto de textos, e a nossa aproximação primeira a uma determinada realidade, que não seja prática, prende-se como uma espécie de habilitação desses conhecimentos. E podemos aprender filosofia como aprendemos carpintaria, e, portanto, se não tivermos interesse nessa matéria, é aborrecido. Os antigos não viam a filosofia como um corpo de saber, ou seja, a ideia de cultura, por exemplo, a um Cícero, não é? Que ao escrever uma Filípica estava a assassinar o caráter de Marco António, que de resto lhe custou a vida, não é? Cortou-lhe a cabeça e as mãos, implicava uma forma de intervenção. Todos os compostos de filoniquia, como filosofia, quer dizer uma obsessão compulsiva, e sofia quer dizer transparência. E, portanto, quer dizer, nós não nos aproximamos da filosofia como se tivéssemos a vida absolutamente controlada e depois queríamos adquirir mais saber para melhorarmos a nossa condição, a nossa cultura, mas a situação da filosofia nasce numa situação crítica, como dizemos em português, portanto, na mais completa indefinição, na relação com a opacidade, na dificuldade em resolver uma situação de beco sem saída. É isso que quer dizer filosofia. Opção pela transparência. Queríamos falar um bocadinho sobre a sua tese de doutoramento, a arete como possibilidade extrema do humano. A arete quer dizer excelência, ao que julgo saber. Portanto, quer falar-nos sobre isso? Uma vez mais, voltando um pouco ao princípio, quando a palavra arete tem uma raiz, que é este alfa, rho, portanto o AR, que está no superlativo, to ariston, o melhor de tudo, aristeu, em ser o melhor de tudo, hotimal está, tanto quanto possível. E a tradução tradicional era virtude. Portanto, a ideia na obtenção da excelência seria mais ou menos esta. Nós chegamos a um patamar de suficiência e depois trabalhamos a hipertrofia e, portanto, fazemos uma espécie de halterofilia mental ou nos diversos campos das nossas atividades, tornamos-nos especialistas. Ora, não é assim que os gregos viam a ideia de excelência. A ideia de excelência era encontrada precisamente numa situação, por exemplo, de medo tremendo, de medo da guerra, medo físico, ou numa situação de medo de cedência à tentação. E, portanto, Aristóteles diz que o audaz também é cobarde, só que em vez de fugir para trás, foge para a frente. E, portanto, só o corajoso tem a capacidade de se encontrar numa situação tal que, provavelmente com o medo da vergonha e a consciência da traição, se pode manter em face do seu opositor para ajudar o seu companheiro. E, da mesma forma, na situação de uma adição ou na cedência à tentação, da possibilidade de compreender que o prazer existe, mas pode não constituir um bem. E os gregos perceberam que não havia, quando falo dos gregos, falo de Platão e Aristóteles, os estoicos, que pode haver prazeres bons e prazeres maus, como há sofrimentos bons e sofrimentos maus. Ou seja, é por isso que eu posso cauterizar uma ferida, amputar uma perna por mor da saúde, da mesma forma que me posso abster de um prazer que me leve à destruição. E, portanto, aquilo que hoje em dia se diz, e mal em português, resiliência, que na verdade significa justamente a possibilidade de esticar o elástico ao ponto de não o quebrar. Neste caso significa a possibilidade de uma antecipação. E, portanto, a excelência significa a possibilidade de haver futuro numa situação de colapso e, portanto, de perda e de impossibilidade. Os gregos têm uma palavra peculiar para a ideia de oportunidade, a palavra kairos, que normalmente é traduzido para oportunidade e tem que ver, de certa forma, com porto, e, portanto, a possibilidade de um barco aportar e, portanto, dar à costa, e a possibilidade de desarpar. Em Homero, invariavelmente, quer dizer o local que serve de alvo ao atirador, ao arqueiro, que era uma espécie de tubos. E, portanto, quando a flecha se espeta no tubo, entra no kairos. E é assim que se descreve toda a morte nos heróis da epopeia. Mas, da mesma forma, é assim que o tiar antigo, não é? Quando abre as malhas e se atira à naveta para trancar a trama, também se diz kairos. Numa teoria da decisão nos gregos, implica um certo oportunismo, na medida em que cria a própria oportunidade da antecipação. E, portanto, trama o destino. E é por isso que Aquiles é quem é. E não outra pessoa, não é Paris, por exemplo. Exatamente. Não é um percurso isolado este de nós querermos atingir a excelência.
É um percurso que deve ser feito com o outro. O problema que põe para os gregos é completamente ao contrário. Ou seja, Platão diz que cada pessoa é a cidadela. Aliás, o Nietzsche tem uma formação curiosamente idêntica. Ich bin ein Komitee. Eu sou um comitê. E, portanto, a ideia que eu existo com outros significa que não há um indivíduo. Ou seja, é um projeto da idade moderna. Eu destacar-me, eu relevar-me dessa totalidade. E, portanto, a compreensão da descoberta do outro, na verdade, é a compreensão da descoberta da multidão de gente que eu sou. E uma multidão de gente normalmente procura ser domesticada por aquele eu que tem uma hegemonia e assume uma preponderância e de alguma forma procura recalcar ou retrair todos os outros eus, mas provavelmente a multidão de gente que eu sou, das possibilidades de eus que cada um de nós é, fica por definir num mim a ver. De criar campos de oportunidade e de não ficar nas oportunidades dos campos que, não, na verdade, já estão completamente Parece destruídos. que vamos no sentido contrário, porque a sociedade tende a querer customizar e a fazer as coisas à medida de cada um, ou seja, tende a tornar tudo muito individualizado. Ficou a faltar dizer que António de Castro Queiro fez uma excelente tradução de um livro de Aristóteles, Ética Nicômaco, do grego diretamente para o português. Daí que neste discurso e nesta conversa surja muita necessidade de ir até lá atrás, à Grécia, onde podemos aprender bastante. Muito obrigada, acho que já aprendemos um bocadinho. Espero que tenha despertado a curiosidade para ficarem a conhecer o trabalho de António de Castro Queiro. A tese de doutoramento, de facto, é recomendável para todos os que querem perceber o que é excelência, como é que se pode atingir a dita virtude. Obrigada, António. Muito obrigado.